queridos irmãos e irmãs, sobriedade e paz só por hoje, graças a Deus. Vivenciando o quarto passo do programa de vida nova da Pastoral da Sobriedade, o arrepender-se. É um passo que vem nos propor vivenciar e meditar sobre o arrependimento das coisas que fazemos em nossa vida, principalmente aquelas que ofendem ao nosso Criador e aos nossos semelhantes, sem contar as ofensas que fazemos a nós mesmos. Estamos aqui para, em nome do Senhor, iniciar a nossa reflexão. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Meus queridos, vamos então fazer a oração do passo arrepender-se. Senhor, arrependido de tudo que fiz, quero voltar para a tua graça, para a casa do Pai. Acolhe-me. Senhor, arrependido de tudo que fiz, quero voltar para a tua graça, para a casa do Pai. Acolhe-me. Senhor, arrependido de tudo que fiz, quero voltar para a sua graça, a casa do Pai. Acolhe-me. Meus queridos irmãos, queridas irmãs, a todos nós que passamos por tantas dificuldades na vida e que nem sempre conseguimos superar de uma forma assim bastante tranquila, as tribulações chegam até nós com um peso extra para tudo aquilo que nós já carregamos em nossas vidas. Imagina, meus irmãos, como é viver no vício, viver no pecado, também tendo uma sobrecarga extra daquilo que a vida já nos impõe de peso. O peso da dependência química, podem ter certeza, é muito pesado. É um fardo difícil de carregar. E a maioria dos irmãos que carregam esse fardo a duras penas, na maioria das vezes, chegam numa hora que, sem forças, se entregam para que alguém possa ajudá-los a suportar esse peso por mais um período na sua caminhada. Por isso, meus irmãos, esse quarto passo, o arrepender-se, ele vem muito bem ao encontro da nossa situação, da situação das nossas dependências, da situação dos nossos vícios e dos nossos pecados. É o momento em que nós paramos e que pensamos em tudo aquilo que já fizemos conosco e com os próximos e que já fizemos também com Deus, e todas as rupturas que nós causamos nas nossas vidas, pequenas rupturas que se tornam monstruosas num determinado momento, em que nós vemos pessoas que às vezes vivem 8, 10 anos abandonadas na rua, vivendo na Cracolândia, longe das famílias, por causa dos rompimentos, de pequenos rompimentos que foram acontecendo no seu dia a dia, na vida, aos poucos, a conta-gotas, esses pequenos rompimentos vêm acontecendo. E de repente, nós nos encontramos numa situação em que percebemos que todo aquele caminho que nós seguimos não era exatamente o que queríamos seguir. Fomos enganados pelas armadilhas do maligno, pelas armadilhas das ações demoníacas que existem nesse mundo e que existem na nossa vivência. Fomos enganados por nós mesmos, pelos nossos próprios prazeres, os nossos egoísmos, o olhar para os nossos umbigos e não prestar atenção nos outros, viver de uma forma egoísta e não altruísta. Portanto, o passo a arrepender-se nos faz pensar nessa possibilidade de que é um momento em que nós paramos com tudo aquilo que vínhamos fazendo, rompemos com os nossos vícios e com os nossos pecados, tomamos alguns passos iniciais de admitir, de confiar e de entregar. E hoje nós vivenciamos então este arrependimento sincero de tudo aquilo que nós fizemos na nossa vida pregressa, por conta da dependência química, por conta dos vícios, dos pecados,
por conta das maldades que deixamos entrar em nossos corações e em nossas mentes. E para que nós possamos ilustrar esse arrependimento de hoje, abrilhantaremos a nossa reflexão com a leitura do livro de São Lucas, capítulo 15, os versículos de 11 até o final deste capítulo. Nós não vamos ler todo porque ele é muito longo, muito extenso, e para nós, se nós tivéssemos uma oportunidade melhor de fazermos uma reflexão em todo esse texto, seria interessante. Mas nós vamos focar em um pequeno fragmento deste texto, que é o que vai trazer para nós a possibilidade desta reflexão. Esse texto de São Lucas propõe para nós o pensamento do Pai misericordioso. É aquela parábola do filho que resolve de uma hora para outra romper com o seu círculo familiar, romper com daquele momento com o seu modelo de vida, em que estava acolhido na casa do pai, produzindo com a família, convivendo com a família, e de repente ele prefere fazer uma ruptura disso tudo. Se aproxima do pai de uma forma fria e calma: pai, me dá o que me pertence, que eu estou indo embora. Tipo assim, para mim já não me interessa mais essa vida. Eu quero uma vida diferente, uma vida de aventuras, uma vida onde eu possa experimentar novas emoções, novas sensações, onde eu possa conviver com pessoas diferentes e poder provar de mim mesmo os prazeres que esse mundo pode me oferecer. Em outras palavras, é exatamente o que nós fazemos quando abrimos mão da nossa estrutura pessoal, da nossa estrutura humana, em que nós estamos inseridos numa família, inseridos numa religião, inseridos na família divina através do batismo, e que de repente aquela vida de família que para nós nos protegeu na nossa primeira infância e no início da nossa adolescência, de repente ela perde o sentido, porque eu começo a me sonhar com a mesma possibilidade que esse moço sonhou, de sair daquela rotina, daquele cotidiano e experimentar coisas novas. E experimentar coisas, inclusive, que vem para mim como o canto da sereia, aquela enganação, aquelas armadilhas que vão sendo colocadas na nossa vida. Falsos prazeres, falsas propostas, falsas promessas. Eu quero me ajuntar a um grupo e, para ser semelhante a esse grupo, começo a praticar as coisas da forma como eles fazem. E quando nós ingressamos no mundo da dependência química, é exatamente por isso que nós chegamos lá. Porque nós queremos fazer coisas diferentes à nossa maneira. Renegamos as nossas famílias, relegamos o nosso contexto social, nosso convívio social, familiar, religioso, para viver a nossa maneira. E da nossa maneira, pode ter certeza que nunca dá certo. Se nós fugirmos da maneira de Deus, se nós fugirmos da maneira tradicional, que fomos ensinados na nossa casa, que fomos ensinados na nossa vivência comunitária, que somos ensinados através da Bíblia, na experiência de Jesus, na pedagogia de Jesus. Toda vez que nós fugimos deste contexto de ensinamento, de aprendizado, nós nos deparamos com as armadilhas que a vida nos proporciona. E aí, de uma forma ou ingênua ou maldosamente, que é o que cada um trazemos dentro de nós fazemos essa opção errada. E depois que estamos dentro deste erro, percebemos a besteira que fizemos. E às vezes essa besteira ela está tão profunda a ponto de que nós já estamos no mais baixo degrau que um ser humano pode chegar. Esse moço saiu da casa dele, pediu toda a sua herança, gastou tudo que tinha, arrebentou tudo aquilo de bom que ele pôde ter aglutinado durante a sua vivência familiar e social. E arrebentou com tudo aquilo, com falsos amigos, com falsos prazeres, simplesmente abriu mão
das boas coisas que ele tinha adquirido, que ele tinha conquistado, não só do aspecto financeiro, econômico, mas também do aspecto de formação pessoal, social, psicológica, espiritual. Toda aquela estrutura foi jogada para o lixo, a ponto de que ele precisou partilhar com os porcos a alimentação que aos porcos eram dadas. Tamanho é o nível de sujeira que desce o ser humano a partir do momento que ele se impregna da substância química de sua preferência para iniciar o seu processo de drogadição, de adicção que vai pela vida toda. Esse moço, na circunstância em que ele estava, se deu conta, como cada um de nós nos damos conta da besteira que fazemos, das coisas que fazemos errada. Muitos que nós encontramos hoje nas casas de recuperação, Projeto Vida Nova, Ser Vida, Bom Samaritano e todas as casas de recuperação que tem por esse Brasil todo, por este mundo todo, são pessoas que quando colocam o seu testemunho, dizem nesse testemunho no momento que se dão conta da besteira que tinham feito. E quando se arrependem, percebem a dificuldade que é desse retorno. Então, meus irmãos, eu quero continuar esse nosso papo depois que nós fizermos aqui a leitura de um trecho deste texto do Pai misericordioso ou do Filho pródigo, como preferirem. Os irmãos que estão participando deste momento, dessa discussão, se puder depois, faça a leitura de todo o capítulo 15, a partir do versículo 11 até o final do Evangelho de São Lucas. Então aqui nós percebemos um seguinte momento em que este filho percebe que estava totalmente envolvido numa situação que não queria ter ficado. Entrou de gaiato, de ingênuo ou de maldoso consigo mesmo, mas entrou naquela situação e de repente ele não queria mais. Então, o versículo 17 deste trecho que nós estamos dizendo, coloca esse moço na seguinte situação. Então, caindo em si, ele disse para ele mesmo: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Vou me levantar, irei até meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra ti, Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor. Já não mereço ser chamado seu filho. Trate-me como um de seus empregados. Então ele se levantou e foi ter com o seu pai. Esse é o momento do arrependimento na vida daquele moço que dilapidou, que acabou, que destruiu com tudo. O momento do seu arrependimento. E o interessante, meus irmãos, é a sequência disso tudo. Que ele arrependido volta para a casa do pai. E ele ainda estando longe, quando seu pai ouviu, encheu-se de compaixão e correndo, lançou-se ao pescoço dele e o beijou com ternura. E o filho então, abraçado ao pai, lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor. Já não mereço ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos servos: tragam rápido a melhor túnica e a vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias aos pés. Peguem um bezerro gordo e o matem. Vamos comer e festejar. Porque este meu filho estava morto e voltou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festejar. Olha, meus queridos, o que nós podemos observar e que traz para nós essa reflexão do quarto passo, arrepender, é exatamente essa situação de nós nos darmos conta de tudo aquilo que nós fizemos errado. Primeiro comigo, de eu fazer o meu rompimento com a minha família, com quem eu amo,
com a minha esposa, com meu pai, com minha mãe, com os filhos, com os irmãos, romper com tudo aquilo e buscar uma vida de ilusão, uma vida de sonhos, uma vida desregrada que para nada, em nada, nos ajuda. Esse é o momento do arrependimento, o momento em que nós fazemos a ruptura e que de repente nós caímos em si, percebendo toda aquela besteira que fizemos. E aí, arrependidos, queremos voltar. E ensaiamos até as nossas falas. Olha esse moço ensaiando: vou voltar para a casa do meu pai e vou dizer para ele: pai, pequei contra o céu, pequei contra ti. Um teatro, uma encenação, ele tentando se preparar para justificar, para pedir perdão, para retornar, não é? Então ele ensaia, ele treina um pouco isso. Isso acontece com cada um de nós. A maioria dos nossos irmãos que são resgatados das biqueiras, das cracolândias, dos becos de rua, todos eles têm esse discurso quando chegam na casa de recuperação ou quando retornam para a família, pedindo perdão, pedindo desculpas, arrependido por ter tido aquele momento de rompimento, aquela vontade que ele sentiu de romper e ter uma vida própria, à sua maneira, com os seus prazeres, que depois percebeu que não era nada aquilo, que na casa do pai era muito melhor, o alimento era de qualidade, a convivência com a família é uma convivência de qualidade, a convivência com Deus é o ponto mais alto da espiritualidade na vida de qualquer um. E quando nós percebemos a besteira que fizemos de nos separar também de Deus, pelo rompimento da nossa espiritualidade, também nós nos arrependemos e temos esse mesmo discurso com Deus, com o nosso Pai. O interessante é que na sequência, meus irmãos, desse texto, o pai, feliz da vida, abraça o filho, beija e promove todo aquele reencontro com ele, uma recepção amorosa e festiva. Assim também acontece com Deus. Da mesma forma que a família recebe o dependente de uma forma calorosa e esperançosa, para que ele realmente esteja liberto dos seus vícios e pecados, Deus também espera a cada um de nós, com os seus braços abertos, para pular em nosso pescoço, nos agarrar com aquele carinho paternal e dizer para nós que vai fazer a festa, que está tudo perdoado, vamos fazer a festa, vão te colocar roupa nova, anel nos dedos, sandália aos pés. Então, meus irmãos, arrependimento é um momento crucial para que nós possamos nos resgatar e resgatar a nossa dignidade da nossa dependência, dos nossos vícios e dos nossos pecados. É a partir do arrependimento que nós fazemos um retorno limpo e corajoso para os braços do Pai, para os seios da nossa família, para o nosso convívio social. É através do arrependimento que nós resgatamos o nosso trabalho, a nossa profissão, os nossos estudos, os relacionamentos amorosos com a família, pai, mãe, filhos, esposa, marido, seja lá quais foram os relacionamentos que foram rompidos, a partir do arrependimento, eles são reestruturados, são resgatados. Mas acima de tudo, meus irmãos, o arrependimento traz para nós a maior e mais bonita das reinserções na nossa vida. É a reinserção espiritual no plano de amor do Pai misericordioso, no plano de Deus. Momento em que nós dizemos para Ele, pedimos perdão a Ele e dissemos: Pai, eu não quero mais sair daqui do Teu lugar, do Teu pedaço, do Teu meio, do Seu caminho, da Sua convivência. Eu quero todos os dias da minha vida, se possível, fazer a minha comunhão espiritual contigo. Quero todas as missas fazer a minha comunhão em espécie, seu corpo e seu sangue. Não quero mais me afastar de ti, meu Pai. O meu arrependimento me trouxe de volta. Não quero mais essa vida errada, a vida de vícios, a vida de pecados, a vida onde eu destruí tudo e me igualei aos porcos. Tive que comer daquela lavagem. Agora eu quero os seus manjares. Eu quero estar aqui, meu Deus, fortalecido, sabendo que a minha luta vai continuar, porque a minha condição humana impõe em mim as dificuldades do dia a dia.
mas estou agora fortalecido para suportar os fardos da minha existência humana, abrindo mão daquele peso que era a dependência química em minha vida, o peso das drogas, o peso do meu enfraquecimento, o peso do meu sofrimento. Então, meus irmãos, que nós possamos, a partir deste passo, arrepender-se, estar convictos de que voltar é sempre o melhor caminho. Voltar arrependido de onde nunca deveríamos ter saído, do seio da nossa família, do convívio daqueles que nós amamos na sociedade e muito mais do que isso, os afastamentos que nós fizemos do nosso Pai amoroso, do nosso Pai misericordioso. Então, meus irmãos, que a piedade redentora de Cristo nos mantenha em sobriedade por toda a nossa vida, que não nos deixe mais nos afastarmos de caminho nenhum, que nós estejamos sempre no braço do Pai, estejamos sempre nos seios da nossa família, como pessoas alegres, felizes, produtivas e amorosas. Piedade redentora de Cristo, dai-nos a sobriedade. Que o Deus da vida, que se revela na pessoa de Jesus, nos encha do seu Espírito, nos renove na alegria do seu amor e nos mantenha em sobriedade, agora e sempre. Amém. Que durante essa semana, peço para que cada um que estiver participando deste momento de reflexão, faça a sua oração pela recuperação dos dependentes químicos. Estamos vivenciando no Brasil todo uma semana contra as drogas, uma semana em que nós estamos orando, jejuando, meditando, refletindo na situação da dependência química. Cada um de nós coloquemos em oração todos aqueles que sofrem o drama da dependência química. Estivemos juntos aqui, meus irmãos, abençoados por nossa Santa Mãezinha, pela Santíssima Trindade, que é o Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a próxima, conforme Deus for permitindo. Grande abraço.